Tá, então, primeiramente, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula passada, que foi sobre estudos seccionais, tá? Vocês estão vendo aí o slide passando? Alguém pode Sim. falar no microfone? Sim, Sim, né? estou sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal, o que a gente já viu hoje, que é o seguinte. Hoje não, né? Que a gente já viu. Então, a gente viu, lembrando, né? A gente viu uma aula de introdução, tá? Aí a gente viu o conceito, objetivos, histórico, né, da epidemiologia. Depois teve uma aula de história natural da doença. E aí tem os níveis de prevenção primário, secundário e terciário. Aí a gente entrou nas medidas de frequência. Aí pode ser a prevalência, pode ser a incidência da doença e também tem uma variação que é a taxa de incidência, ou incidência por pessoa tempo. E depois a gente entrou nos estudos. Os estudos epidemiológicos. Aí, dos estudos, eles podem ser observacionais, lembra, experimentais. Isso aqui não vai nem cair na prova experimental, certo? Porque a gente não vai dar tempo de ver até a prova. Só que a gente já conseguiu ver aqui dos observacionais, aqueles que a gente chama de ecológico, aí ecológico ou agregado. E aí o que acontece? Eu trabalho, a unidade de observação aqui é ecológica. Aqui eu só trabalho com média ou proporções já agregadas, né? Então não tem aqui a participação de indivíduos, tá? Aí a gente entrou nesse estudo que é a aula de agora, que é a continuação, que é o estudo seccional ou de prevalência ou de transversal, né? Ou de prevalência. Vou escrever aqui, prevalência ou transversal. Certo? Aí, tem também aqui, a gente vai entrar no coorte, que é a continuação da nossa aula, e tem também aqui o caso controle. Tá? Então, aqui, quando eu faço um estudo seccional, eu faço um estudo de corte transversal ou de prevalência, o que acontece? Esse estudo, ele me devolve a prevalência da doença. Ó. Ele me devolve isso aqui. Tá? E eu tenho aqui também a outra questão, quando eu vou fazer uma medida de associação aqui, então a medida de frequência aqui que eu calculo é a prevalência. Então, aqui, até a medida de frequência tem um nome do estudo. Ó. A medida de frequência prevalência, o nome do estudo também pode ser chamado de estudo de prevalência, que é o total de casos existentes. Aí tem uma medida de associação, que é a razão de prevalência. Aí é o que a gente vai ver agora. Que é para eu descobrir se uma exposição está associada a um desfecho. Nesse caso aqui, eu vou usar a razão de prevalência. Aqui, ó. Nesse caso, eu vou usar a razão de prevalência. Porque o estudo é de prevalência ou transversal. Certo? Então, olha só. Então, olha aqui.
bora ver o que é falado aqui nesse exercício, que é justamente para a gente ver aqui esses questionamentos sobre o estudo transversal de prevalência. Falta aqui ele só perguntar assim, qual a razão de prevalência? Tá? Para saber qual é e calcular, tá? Então, olha só, em uma visita de uma equipe de profissionais de saúde, com duração de uma semana. Então, assim, na verdade, o que eles fizeram? Em uma semana, eles investigaram quem estava doente, quem estava exposto, não estava. Entendeu? Não deu para acompanhar os pacientes ao longo de um tempo, assim, vamos dizer assim, tá? Então, ao longo de uma semana, a visita, né, de uma equipe com duração de uma semana ao município do estado do Tocantins, todos os adultos de um pequeno povoado e de fazendas vizinhas foram examinados, todos esses adultos, todos. Provavelmente é uma população pequena, então é possível avaliar todo mundo, tá? Foram examinados. Entre os resultados obtidos estão o seguinte: 40 pessoas, então esse número 40 a gente vai usar para fazer cálculo, certo? 40 pessoas com sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi. Aí tu lembra lá, o Trypanosoma cruzi, ele causa amebias, né? Não é isso, pessoal? Alguém lembra aí? Parece que é amebias, o Trypanosoma cruzi. E aí, não é isso? É a doença de Chagas? Não, é doença de Chagas, né? Pega, me deu um branco agora. Acho que é doença de Chagas. É doença de Chagas, né? Tá, então 40 pessoas com sorologia positiva para Trypanosoma cruzi. 4 eram desnutridas. Então, olha só, tu tem uma coisa chamada sorologia, que ela pode dar positiva ou negativa, e tu tem um desfecho chamado desnutrição. A pessoa está desnutrida. Aí, enquanto em outras 100 pessoas, outros 100 indivíduos, com sorologia negativa, o Trypanosoma cruzi, 10 foram rotulados como desnutridos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, esse exercício, ele pede para eu fazer o quê? Eu tenho uma exposição, essa exposição, ela tenta explicar um desfecho. E qual é essa exposição? É a sorologia para o Trypanosoma cruzi. Sei lá, bora escrever assim, Trypanosoma cruzi. E qual é o desfecho? É a desnutrição. Certo? Sorologia, será que quem tem... A minha pergunta é a seguinte, será que quem tem sorologia positiva tem mais desnutrição do que quem tem a sorologia negativa? Entendeu? Será que eu posso achar a prevalência da desnutrição entre os positivos e depois a prevalência da desnutrição entre os negativos? Será que é possível fazer isso? Se eu tiver os dados.
certo? Então, se eu tiver os dados, eu consigo. Então, bora primeiro colocar aqui, ó. Reagente é positivo, né? Trypanosoma cruzi, reagente é positivo, está aqui a tabela, sorologia, né? Não reagente é negativo, desnutrição sim ou não, e o total. Então, vamos lá. Ele fala assim, entre os resultados obtidos estão o seguinte, 40 pessoas com sorologia positiva. Então, onde é que eu coloco 40? Deixa eu fechar aqui. E bem aqui também tem que passar um traço, espera aí. Vamos lá. Eu tenho 40 pessoas que é positivo para Trypanosoma cruzi. Onde entra esses 40? Ele entra aqui no A, ele entra no B ou no A mais B? Quem aqui chuta aí? Onde é que ele entra? No A, professor. Esse número 40. Olha só, vamos ler de novo. 40 pessoas com sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi. Se eu colocar aqui no A, o A, ele é para mim soro positivo mais desnutrição. Entendeu? O A é o número de pessoas que não é somente reagente, que é soro positivo aqui. Tá? O A, o cara, além de ser soro positivo, ele tem a desnutrição. Então, pelo texto aqui, ó, 40 pessoas com sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi. 4 eram desnutridas. Então, olha, 40 pessoas com sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi, 4 eram desnutridos. Quantos não eram desnutridos? 36. Deu para entender? 40 pessoas são positivas. É o total de positivo. Aí distribui para cá. 4 tem desnutrição, 36 não tem. Ok? Aí o texto, aí continuando aqui a leitura, a gente vê o seguinte, ó. Enquanto 100 outros indivíduos com sorologia negativa para o Trypanosoma cruzi. Aí, mais uma vez, tu tem bem aqui o C, tu tem aqui o D de dado e bem aqui o C mais o D de dado. Esse 100 aqui, que a gente está vendo aqui, ele fica no C, no D de dado ou no C mais D? Onde fica? Alguém chuta aí. Esse 100, ele é o total de negativos. Ó. Eu tenho 100 pessoas aqui no estudo que o exame deu negativo. E quantos eram desnutridos? Aí olha só o que ele fala aqui. 100 com sorologia negativa para o Trypanosoma cruzi, 10 foram rotulados como desnutridos. Então, tenho 10 aqui, ó, desnutrido. Se aqui é 10, aqui é 100, aqui tem que ser 90, né? Tá? Aí, vamos lá. Como é que eu acho essa cédula aqui de baixo? Aqui é A mais C. Vai ficar 14. Eu nem vou usar isso aqui, mas eu estou calculando aqui para a gente, tá? B mais D de dado vai ficar 126, né? E aqui é o total de tudo, é toda a população, A mais B, mais C, mais D. E aqui vai ficar 140. Tá legal? Aí agora eu preciso pegar isso aqui, certo?
e calcular uma coisa chamada de razão de prevalência. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para a gente fazer esse cálculo. Então, olha lá. A razão de prevalência é a divisão de duas prevalências, que é a prevalência no exposto. Quem é meu exposto? É o soro positivo. Quem é o meu não exposto? É o soro negativo. Tá? Agora vamos lá. Qual é o conceito de prevalência? Se a gente fosse pegar o conceito de prevalência, o que é que a gente diria? A prevalência de uma doença é o número de casos existentes pela população sob risco. Certo? Número de casos existentes pela população sob risco. Aí, como é que eu faço essa leitura dentro da tabela? Então, olha só. Eu tenho uma população de 40 e existem 4 casos. Eu tenho uma população de 100 e existem 10 casos. Tá? Eu estou aplicando dentro da tabela 2x2, né? Aqui é a tabela 2x2, eu estou aplicando o conceito de prevalência. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter, aqui em cima, eu vou ter o A dividido por A mais B. E aqui embaixo eu vou ter o C dividido por C mais D. Quanto é que é o A e quanto é que é o A mais B? O A é 4. O A mais B é 40. Quanto é que é o C? O C é 10. O C mais D é o 100. De onde eu tirei isso? Daqui, pessoal. Dessa tabela aqui. É sobre esse exercício que a gente está falando. Tá legal? Agora, eu posso dividir aqui em cima, que dá 0,1. Eu posso também aplicar aquela operação de fração, assim, olha. Manter a primeira, lembra disso que você estudou lá no primeiro grau, segundo grau? Olha, manter a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Joga o 100 aqui para cima, ó, o inverso da segunda. Ó. Vocês lembram disso? Que é a divisão de fração. Tu mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui fica mais fácil, que tu corta, né, cancela, na verdade, cancela esses zeros. 1 sobre 1 é 1, 4 sobre 4 é 1. O resultado é 1. Aí, eu pergunto para vocês, o que significa esse resultado 1? Alguém consegue me explicar o que seria esse resultado 1 aí? Alguém aí dá alguma opinião sobre o 1?
É a razão entre o soro positivo e o negativo? Mas aí o que significa esse 1? É a razão entre a prevalência, tá? É a razão entre a prevalência do soro positivo e o soro negativo. Aí deu 1. O que significa 1? O que vocês acham? Olha só. Vamos botar aqui de outra cor. O que essa quantidade aqui... Essa quantidade aqui... Ela é uma quantidade de prevalência, não é isso? Que é essa prevalência aqui no soro positivo. E essa quantidade aqui, ela é uma quantidade de prevalência do soro negativo. A minha pergunta é, essa quantidade de cima é igual à de baixo? Vocês sabem me dizer isso? Esse número aqui de cima, ele é igual ao número de baixo? Essa prevalência aqui de cima, ela é igual a essa de baixo? Alguém conseguiria me dizer isso? Me responder se é ou não é? Hein? Oi? É proporcional, professor? Não. Eu quero saber se é igual. Professor, é diferente, né? É diferente. Porque 10 dividido por 4, 4 dividido por 100, não é isso? Mas olha só, bora pensar assim. Se eu dividir 30 por 30, quanto dá isso? Dá 1, professor. Dá 1. Se eu dividir 1.227 por 1.227, dá quanto? Quanto dá essa conta? Hein? Dá 1 também. Dá 1 1. também. Se eu dividir 0,038 por 0,038, dá quanto? Esse resultado? Dá 1, né? Então, olha só. Quando a razão de prevalência dá 1, é isso que eu quero falar para vocês, entendeu? Por isso que eu estou fazendo aqui devagarzinho, porque é fundamental tu ter essa visão que isso aqui vai te ajudar para os outros. Porque tu tem outras medidas que são do tipo razão. Esse raciocínio vai se aplicar a outra medida, tá? Então, olha só. Se isso aqui deu 1, significa o seguinte, pessoal. Essa prevalência aqui, essa prevalência no soro positivo, ela é igual à prevalência no soro negativo. Tanto faz o número que dê. O que eu sei é que esse número aqui ele é igual a esse de baixo. Né? Se eu dividir 4 por 0,4, ou 4 por 40, vai dar 0,1. Se eu dividir 10 por 100, vai dar 0,1. E eu nem preciso saber isso. O que eu preciso olhar é para cá. Ó. Por que deu 1? Porque a prevalência no exposto ela é exatamente igual à prevalência no não exposto. Simplesmente isso. Deu para entender? A prevalência no exposto é igual.
Aí eu te pergunto, o Trypanosoma cruzi, ele está associado à desnutrição? Bora fazer a interpretação agora teórica. Ele está associado à desnutrição, Trypanosoma cruzi? O que vocês acham? Daria para dizer isso? Trypanosoma cruzi está associado à desnutrição? Qual seria a resposta? A resposta é não, pessoal. Olha só, tanto faz tu ter sorologia positiva ou negativa, tanto faz com relação à desnutrição. A prevalência ela é igual. Quem é mais desnutrido? O soro positivo ou o soro negativo? Nenhum dos dois, eles são iguais. Por isso que deu uma razão de prevalência. Né? A prevalência, tanto no soro positivo quanto no soro negativo, ela é igual. Eu poderia encontrar uma outra situação, por exemplo, aqui. Eu poderia encontrar uma situação assim, olha. A razão de prevalência, ela deu igual. Em cima a prevalência foi 20, embaixo a prevalência foi 10. 20 por 10 dá 2. Poderia encontrar isso? Poderia. Nesse caso, a prevalência aqui em cima, ela é o dobro da de baixo. Aqui em cima eu tenho 2 vezes mais prevalência aqui embaixo. Tá? 2 vezes mais. Tá? Por isso que deu 2. Eu poderia encontrar um valor menor que 1 aqui. Eu poderia achar uma razão de prevalência aqui, ó. Uma razão de prevalência onde deu 10 e aqui deu 20. Aqui é o exposto, né? Aqui é o não exposto. E aí eu encontrei aqui que dá meio. 0,5 ou 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, na verdade. Espera aí. E aí, o que significa isso aqui? Significa que o cara que está exposto, ele tem menos prevalência que o não exposto. Aqui poderia ser, por exemplo, aqui poderia ser o cara que pratica atividade física regular e a obesidade. E aqui o cara que é sedentário, que não pratica atividade física. Ou seja, a exposição, ela protege contra a obesidade. O não exposto tem maior prevalência de obesidade. Então, eu posso encontrar esses 3 cenários. Eu posso encontrar uma razão de prevalência igual a 1. Eu posso encontrar uma razão de prevalência maior que 1. E eu posso encontrar uma razão de prevalência menor que 1. Né? Aqui, por exemplo, tanto faz, né? Aqui não tem influência. A exposição, ela não influencia no desfecho.
certo? Aqui, o que acontece? Se for maior que 1, quer dizer que é essa situação aqui, ó. Se for maior que 1, for 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá, qualquer número maior que 1, significa que o exposto tem maior prevalência. A exposição, ela está associada ao desfecho. Certo? E se for menor que 1? Se for menor que 1, é essa situação aqui, ó. Quer dizer que a exposição, né, na verdade, a exposição, ela está associada ao desfecho e ela aumenta a prevalência, né? Então, a prevalência no exposto é maior. Então, tem uma prevalência maior no exposto. Aqui no não exposto, aqui a razão de prevalência menor que 1, o que acontece? Eu tenho uma associação também? Tenho uma associação. Eu tenho uma associação, só que a exposição, ela tem menor prevalência. A prevalência nos expostos, ela é menor, né? Porque inverteu aqui. Certo? Então, assim, o que é preciso fazer nesse caso aqui? O que vocês têm que fazer? Nesse tipo de questão, vocês têm que ler a questão e tentar fazer a tabela. Depois de fazer a tabela, tu calcula a razão de prevalência. Tá? Se eu perguntar assim, qual é a prevalência total? Eu quero saber a prevalência total. Tanto faz se é exposto ou não exposto. Vai ser 14 dividido por 140. Aí eu tenho a prevalência total. Certo? Que no caso aqui, vai dar 10%, né? É a prevalência total. Se eu perguntar aí quanto é a prevalência no exposto, tá bem aqui, ó. A prevalência no soro positivo é 10%. Quanto é a prevalência no soro negativo? 10%. Tá ok? Então, a gente está aplicando isso aqui, ó. Tu está aplicando o conceito, o cálculo de prevalência dentro da tabela. Tá ok? Tá, alguém tem alguma pergunta sobre essa situação, sobre a razão de prevalência? Professor, eu só não entendi muito bem como o senhor colocou lá que a razão de prevalência que deu 2, aí o de cima era o dobro, aí quando deu meio. É isso que eu não entendi. Tá. Deixa eu ver aqui de novo. Peraí, deixa eu só... Acho que eu vou apagar essa parte aqui. Ficou mais apertado, né? É assim, olha. O que acontece aqui? Eu posso encontrar um cenário. Tem cenários, né? Tu não sabe... Assim, quando a gente faz a pesquisa, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? A gente vai atrás de fatores que possam explicar a doença. Né? Por exemplo, lá, lembra da Zika? A Zika vírus, ninguém sabia que ela podia ser danosa para a grávida, que pudesse ter criança com hidrocefalia, que é uma doença grave. Uma doença muito grave para a criança.
né? Ah, se pensava que a hidrocefalia era causada por fatores genéticos, talvez fatores nutricionais, talvez pré-natal que não foi feito direito. Enfim, tem algumas doenças que causam problema na gravidez, que é conhecido, algumas drogas que causam problema na gravidez, mas até então não se sabia nada da Zika, né? E aí a pesquisa, ela faz isso, tu vai ficar buscando sistematicamente conhecimento científico, e aí tu encontra lá que a Zika, a prevalência de hidrocefalia em mães que tiveram Zika é muito maior do que as mães que não tiveram Zika. Aí tu tem ali aquela informação, aquela hipótese. E aí o que tu faz? Tu vai aprofundar a pesquisa. Não só na matemática ali, nos dados clínicos, né, mas também na biologia, né, na fisiopatologia, na patologia da doença, né, do vírus e tudo mais. Tu vai aprofundar isso. Mas, a priori, tu faz esse nível de análise que a gente está vendo aqui. Entendeu? Mas aí, vamos lá. O que a gente precisa entender? Isso aqui. Ó. Olha, eu posso chegar e fazer um estudo. E aí, eu fiz um estudo. Aí, eu fui lá. O estudo é transversal. Aí, eu cheguei lá no final do estudo e calculei a razão de prevalência. Ela pode dar um valor assim de, sei lá, vou colocar um valor quebrado aqui, de 4,7. Esse valor aqui deu 4,7. Eu dividi um número pelo outro, eu dividi a prevalência no exposto, né, pelo não exposto, deu 4,7. Esse número aqui ele é maior que 1. Ele é um número maior que a unidade. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: a prevalência nos expostos é maior que nos não expostos. Então, vamos lá. Se tu considerar fumante, a prevalência no fumante é maior que no não fumante. Né? É 4,7 vezes maior. Se tu considerar fumante e obesidade, a prevalência de obesidade ela é maior no fumante comparado ao não fumante. Entendeu? Então, tipo assim, olha, a razão de prevalência vai ser a prevalência no exposto pela prevalência no não exposto. Então, esse número aqui de cima, ele é maior do que o de baixo. Então, a razão de prevalência, vamos lá, deu 4,7. Então, ela é maior que 1. Significa que esse número aqui de cima ele é maior que o de baixo. Então, se eu desenhasse aqui um bloco, esse bloco aqui de cima, ele seria bem maior do que esse bloco aqui de baixo. Ó. É 4 vezes maior. Isso aqui é 4 vezes maior, 4,7 maior que esse daqui. Ó. Só que o que é esse bloco aqui? É prevalência da doença. Então, o fato de tu ter exposição, tu tem maior prevalência da doença. Tem maior que 1. Só que aí eu faço uma pesquisa e encontro outro cenário. Tu vai lá no local, faz uma pesquisa, estudo transversal, e aí tu encontra um cenário que é o seguinte, deu igual a 1. Tu calculou a razão de prevalência, deu igual a 1. Né? Essa razão de prevalência igual a 1
ela vai significar o quê? O que que vai significar para a gente? É que a exposição ela não influencia no desfecho. Só isso. Tanto faz, olha. Nesse caso aqui, tu teria esse cenário aqui, olha. Tu teria uma razão de prevalência. Se eu fosse representar em bloco, vamos dizer, um bloquinho aqui, ó, esse número aqui de cima, ele é exatamente igual a esse número aqui de baixo, ó. Esses dois blocos aqui, eles são iguais, ó. Vamos fazer o exemplo do fumante e obesidade. O cara que fuma tem a mesma prevalência de obesidade e o cara que não fuma também. Quer dizer, o cara que fuma tem a mesma prevalência de obesidade do cara que não fuma. Tá entendendo? Tanto faz. O cara que é obeso tem a mesma prevalência de hipertensão que o cara não obeso. É igual. Não faz diferença. Eu posso encontrar esse cenário? Posso. Posso encontrar um cenário que não tem nada a ver. Entendeu? Tipo assim, olha, vamos dizer assim, eu quero saber a prevalência de dor de cabeça em alunos da enfermagem e eu quero comparar por sexo. Aí eu vou ver lá, no sexo masculino é 10%, no sexo feminino é 10%. Tanto faz tu ser homem ou ser mulher, a proporção, a prevalência de dor de cabeça é a mesma. Ok? Tanto faz tu ser homem ou ser mulher, a proporção de dor de cabeça é a mesma. Entenderam? Quando tu faz a pesquisa, tu descobre isso. Né? Tu descobre ali que aquele fator não influencia. Tu descobre que ele é um fator que a exposição tem maior prevalência. E aí, essa razão de prevalência, tu podes também, tu fez teu trabalho lá, tu fez teu estudo numa creche, sei lá, no hospital, e tu encontrou lá um valor assim, razão de prevalência igual a 0,30, 0,3, que é um valor que ele é menor que 1. Então, o que que acontece nesse valor que é menor que 1? A prevalência nos expostos, ela é menor que a prevalência nos não expostos. Então, acontece isso aqui, né? Tu tens ali, aqui é maior, olha. Essa barra aqui, ela é maior que a de baixo. Tá? O não exposto fica sempre embaixo, né, pessoal? Assim, né? Para a gente organizar o raciocínio. Agora, não. Agora, olha aqui, ela é menor. Então, se eu fosse desenhar com uma barra ali, a equação, vamos dizer assim, eu teria essa razão de prevalência aqui, ó. Eu teria aqui uma barrinha, um número, uma prevalência pequena. E aqui embaixo eu teria uma barra maior. Esse número aqui, ó, ele é maior que o de cima. Alguma coisa vai dar aqui 0, alguma coisa. 0,03, 0,40, sei lá, porque esse valor aqui de cima é menor. Esse valor aqui é menor que o de baixo. Certo?
pode dar 0,1, 0,30, 0,40, sei lá, 0,003, enfim. Vai depender do número que eu tenho aqui em cima. Entendeu? Então, eu tenho que fazer essa leitura assim, olha. Ah, deu maior que 1, a prevalência no exposto ela é maior. Tem mais prevalência no cara que está exposto. Pode ser qualquer exposição? Pode. Pode ser qualquer exposição. Pode ser, vamos dizer, acidente de trabalho. Acidente de trabalho que ocorre por sexo. Quem é que sofre? Não, bora fazer assim, óbito. Óbito por acidente de trabalho. Quem é que morre mais? Se bem que no óbito não cabe porque é questão de seccional de prevalência, mas bora ver acidente mesmo. Então, o acidente, quem é que morre mais, o homem ou a mulher? Na mesma profissão. Entendeu? Quem é que sofre, quer dizer, quem é que sofre mais acidente? O homem ou a mulher? Bora ver acidente de moto. A prevalência de acidente de moto em motoqueiros do sexo masculino, comparado com a prevalência de acidente de moto em motoqueiros do sexo feminino. Onde é maior essa prevalência? No motoqueiro masculino ou no motoqueiro feminino? Eu posso... No masculino? Eu acho que sim, eu não tenho estudo aqui, mas eu acho que é. O homem, ele sofre muito mais, o homem mais... Ele se arrisca mais, né? E aí, eu acho que não tenho estudo na minha mão, não fui pesquisar, mas eu acho que é maior no masculino. Mas aí teria que fazer uma pesquisa aí para saber o número exato e tal, os estudos, né? O que eles dizem. Mas, por exemplo, a mulher, ela dirige melhor que o homem. Isso tem dados estatísticos sobre isso, estudos com dados. Que a mulher tem menos acidente quando a mulher está no volante. É porque ela é mais cuidadosa, tá? E dá para comparar com os homens? Dá, porque é proporção. Eu não estou comparando números absolutos. Claro que tem mais motoqueiro masculino. Tem mais motoqueiro, tem mais motorista masculino, mas proporcionalmente eu posso comparar. Quando eu comparo a prevalência de acidente no homem com a mulher, eu posso comparar, não tem problema, não importa se tem mais homem motoqueiro e menos mulher, não tem esse problema. Por isso que existe isso, né? Esse modelo matemático, estatístico, ele existe para isso, para a gente poder comparar, tá? E aí tu tem que entender o raciocínio. O raciocínio é o quê? É a exposição. Tu tem que pensar assim, a exposição tal, isso aqui é uma exposição tal, que é do meu estudo lá com bebê, é do meu estudo com idoso, e eu tenho uma situação que é o não exposto, lá com idoso, e aí eu faço o cálculo, e aí eu encontro esses cenários aqui, tá? E aí, geralmente, pessoal, isso aqui repete. Tu faz um estudo, por exemplo, lá, olha, eu fiz o meu mestrado sobre sepse na UTI. O que acontece? Tudo que tinha na literatura, né, a literatura falava assim, é 30%, a mortalidade do choque séptico chega a 80%, 90%, né? Tem uma questão lá sobre tempo tempo que tu passa na UTI, mais de 15 dias, menos de 15 dias, né? Tem uma série de fatores aí que a gente encontra a associação entre esses fatores e a sepse. Aí tu vai na literatura, é o mesmo resultado. Os outros artigos, eles encontraram o mesmo resultado que tu encontrou. É difícil tu encontrar uma divergência, né? É difícil. Né? Por exemplo, se tu for fazer um trabalho sobre fumo, estudo transversal, tu vai encontrar isso aqui, ó. Muitas vezes, assim, quase que
certo tu encontrar esse cenário aqui, cara. Tem muita evidência sobre isso. Tem muito trabalho, desde a década de 70, 80, tem trabalho mostrando o que o cigarro faz com uma série de doenças, por exemplo, câncer de pulmão. Então, se tu for fazer um estudo transversal ali no local, no interior aqui, aí tu pega lá, tem casos de câncer de pulmão, e tu faz um corte transversal, tu vai encontrar isso aqui, que o cigarro, assim, a literatura, ela aponta isso, e não é só uma, não, são várias, e há muitos anos. Tu vai encontrar mais doente no fumante, quando tu comparar com o não fumante. Tá? Isso aí. Agora, tem coisa que a gente não sabe. Tem doenças novas. O Covid, por exemplo, a gente não sabe um bocado de coisa, né? Isso aqui a gente vai poder fazer para o Covid. Né? Agora, esse ano que vem, eu estou orientando um trabalho de uma aluna da residência de psicologia. Ela é psicóloga, né? Residência de cardio. E aí, ela quer aplicar uma escala de depressão nos pacientes que passaram pela UTI cardiológica do HC. Ela vai pegar o paciente na volta deles para o ambulatório. Vai ser um estudo transversal. Vai ser um estudo tipo esse aqui, corte transversal. Né? E aí a gente vai tentar ver a associação. Covid, escala de depressão, ansiedade, o quadro clínico do paciente, idade dele, sexo. O meu desfecho vai ser, esse meu desfecho aqui que eu falo, né? Ele vai ser a doença, vai ser as alterações psíquicas e tal. Tem uma escala lá que mede isso. Certo? E aí a aluna vai fazer lá, é um trabalho para residência, né? Tipo um TCC que vocês vão ter que fazer, só que é um TCC dentro da residência, que tem que fazer, TCR o nome. É trabalho de conclusão de residência. Tá? Que aí todo mundo, quem fizer residência tem que fazer. Tá legal? E assim, aí tu tem ali a tua área de estudo, isso aqui é a ferramenta. Essa disciplina aqui que a gente está estudando é a ferramenta para te fazer pesquisa, né? Para te buscar ali o conhecimento, investigar um problema, descobrir alguma coisa, e por aí vai. Certo? Tá, alguém tem mais alguma pergunta sobre essa questão aqui, por exemplo? Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento, tá? E vou parar a gravação que isso aqui vai ficar um vídeo só para essa continuação da aula aqui, tá?